Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo de análise, o vídeo da rodada número 12. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 12. Lembrando que na rodada de número 11, nós não fomos tão bem assim. Como a gente disse, a rodada estava muito difícil. Diferente da rodada de número 10, que todo mundo mitou, então na rodada de número 11 ficou um pouco mais complicado, a galera diminuiu um pouquinho as pontuações, mas não tem problema, vamos ver na rodada de número 12, porque a rodada de número 12 parece estar muito boa pro Cartola. Em relação à rodada de número 12, começará amanhã, no sábado, às 17 horas, então o mercado fecha às 3, primeiro jogo entre Palmeiras e Vasco, lá na Arena do Palmeiras, lá no Allianz Parque, então a gente sabe que quando o Palmeiras joga em casa, é quase sinônimo de boas pontuações, então é um jogo asterisco sim, é um jogo muito importante porque o Vasco também, se você for ver o Vasco contra o Fluminense, embora tenha vencido o último jogo contra o time do Flu, não jogou tão bem, estava difícil, estava perdendo, então vamos ver aí porque o Palmeiras pode ser uma boa opção para essa rodada, lembrando que Palmeiras, Internacional e Cruzeiro e Fluminense também, todos aqui têm jogos na próxima semana, e o Atlético Paranaense também, então assim, toma cuidado porque alguns jogadores podem ir como reservas, outros podem ir titulares, podem ir muito time misto, então fica esperto em relação a isso. Por enquanto o Palmeiras parece estar com o time titular, então é um jogo interessante para apostar, talvez o Dudu se jogar é muito bom, jogadores da defesa como por exemplo o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha que pontuam muito bem, podem ser interessantes também. Internacional e Ceará também um jogo quase que asterisco aí, porque a gente não sabe se o Inter vai titular ou não, se o Inter for titular jogando no Beira-Rio a gente sabe que o Inter é muito favorito. Mas como a gente não sabe se o Inter vai totalmente titular, a gente vai falar alguns jogadores que poderiam jogar, que a gente acredita que talvez o Guerreiro jogue, talvez. É um jogador que sempre está indo muito bem, então se jogar contra o Ceará pode ir muito bem. Jogador do Inter em relação à defesa pode ser interessante, eu vejo o Inter ganhar talvez de 1-0 aí sofrido, porque o Ceará jogando fora se defende bem também, e não é um time tão ruim assim. Então jogar com o Inter pode ser interessante, colocar pelo menos alguns jogadores de defesa do Inter e pelo menos algum atacante ou meio pode ser legal. Jogadores do Inter também valem muito a pena. Cruzeiro e Atlético Paranaense também ainda no sábado, jogo no Mineirão. Os dois times têm Libertadores na próxima semana, então a gente não sabe também se o time do Cruzeiro ou o time do Atlético vai titular. Provavelmente o Atlético Paranaense vai reserva, já que jogou contra o time do Boca e perdeu em casa. Vai ser difícil a parada na Argentina. E o Cruzeiro também, que agora vai jogar contra o River jogando em casa, provavelmente o Mano também vai com o time reserva, então não falo que seria um jogo asterisco, então esse jogo aqui não apostaria talvez. Fluminense e São Paulo, confronto de tricolores lá no Maracanã, o Fluminense basicamente tem aí a Sul-Americana na próxima semana ainda, e já o São Paulo, ele basicamente conseguiu sua... não tem nenhum jogo aí, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, então ele conseguiu um bom resultado aí contra a Chapecoense, meteu 4-0, tá com moral, então apostar no São Paulo também não seria nada impossível. Talvez o Fluminense vai com algum time um pouquinho mais misto, mas acho que o time do Fluminense também vai com alguns jogadores titulares. Chapecoense e Bahia, na Arena Condá às 11 horas, primeiro jogo do domingo, confronto difícil, já que a Chapecoense não está muito bem, mas joga em casa, né? Lembrando que a Chape não está bem no campeonato esse ano, o Everaldo basicamente é o único jogador que salva o time da Chapecoense, então se for para apostar em alguém da Chape, coloque o Everaldo, porque sempre faz gol jogando em casa, é um jogador muito interessante. Everaldo, ainda mais o Bahia, que não tem uma defesa tão sólida assim, embora os últimos jogos o Bahia defesa muito boa, não tomando tantos gols assim, mas a Chapecoense jogando na Arena Condá com o Everaldo pode ser interessante. Santos e Avaí colocam um asterisco gigante, é um jogo muito importante para se apostar, porque o Santos é um dos únicos times aí que não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil para jogar na próxima semana, nem Sul-Americana, então basicamente aí o Santos para essa rodada aí pode ser interessante, já que vai provavelmente com o time titular contra o time do Avaí, que é o último colocado, só 5 pontos, não venceu nenhum jogo até agora, não vem bem no campeonato, então o Santos pode ser uma opção muito boa mesmo. É um time que pode imitar, então colocar o Jorge também, lateral, até de capitão pode ser interessante. Colocar Eduardo Sacha, que pontua bem, o próprio Carlos Sanches estão indo muito bem. Sampaoli também, então o Santos é uma opção mais interessante aqui, mais que joga na Vila Belmiro. Flamengo e Botafogo, clássico carioca lá no Maracanã.
Difícil falar também, porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo foi muito mal contra o Emelec, então tem jogo na Libertadores próxima semana, provavelmente vai descansar alguns jogadores para tentar ir com força máxima aqui no Maracanã, no jogo de volta. E o Botafogo também perdeu em casa contra o time do Atlético, então precisa se recuperar na Sul-Americana. Então, um confronto aí que basicamente vai estar muito parecido aí entre os dois. Fortaleza e Corinthians, jogo difícil para apostar, não apostarei em nenhum dos dois times. Corinthians pode fazer gol no Fortaleza, assim como o Fortaleza pode ganhar do Corinthians, então difícil, acho que jogo de gols aqui. Talvez se for para apostar, aposte talvez ataque, porque tem mais chance do que defesa. Embora alguns jogadores, como os próprios goleiros dos times do Corinthians e Fortaleza, podem pontuar bem. Goiás e Atlético também é um jogo difícil, um jogo complicado. Se for para apostar, com certeza o goleiro Tadeu do Goiás, que vem vivendo uma fase incrível, foi o Inter da rodada, de número 11. Então pode ser interessante. O Atlético, lembrando que o Atlético tem um ataque forte, então também tomar cuidado porque o Atlético pode fazer gols. Lembrando que o Atlético também tem Sul-Americana na próxima semana contra o time do Botafogo. Talvez, não sabemos ainda se o Atlético vai titular ou não, mas acho que vai misto o time do Atlético. CSA e Grêmio, Rei Pelé, a gente sabe que pode ser um semi-asterisco, eu não falo que é um total asterisco, por quê? Porque o Grêmio joga fora contra o CSA, embora o CSA esteja bem, e o Grêmio está indo com o time reserva provavelmente contra o time do CSA, já que tem a Libertadores próxima semana e venceu muito bem na Libertadores. Toma cuidado porque o CSA jogou contra o time do Atlético Paranaense reserva e tomou 4, então falar que jogar com o time reserva ultimamente não está sendo as melhores opções falar assim, porque o Grêmio pode chegar lá no Rei Pelé com o time reserva mesmo e pode ir muito bem contra o CSA. Então, gente, recapitulando o que eu acredito para essa rodada. Eu acredito em defesas de Palmeiras, Inter e Santos, principalmente. Talvez aí Grêmio correndo por fora. E aí colocar ataques que realmente podem ir bem, tipo Palmeiras, Inter, Santos, o próprio Flamengo com o Gabriel se jogar, o próprio Grêmio e até mesmo o Chapecoense com o Everaldo. Então assim, todas são boas opções para essa rodada, ok? Temos muitas boas opções, mas o que eu peço para vocês é, tomem cuidado com os times se vão reserva ou titular, porque é isso que pode definir as suas pontuações nessa rodada. Então, ficar esperto, ficar bem de olho, a gente vai tentar avisar assim o que possível. Tamo junto, muito obrigado, abraços com vantagem na rodada de número 12, tamo junto.